Nós vamos conversar com o consultor econômico, o professor Raul Veloso, um especialista em contas públicas. Professor, o prefeito Haddad perdeu na justiça e imaginava arrecadar esse ano mais de 900 milhões aí com o IPTU. Não teve esse recurso, está fazendo toda uma reengenharia no seu governo, nas contas públicas. Já disse que não fará desapropriações, não há recurso para isso. Como é que o senhor avalia essa realidade dos municípios e governos brasileiros, uma realidade que é muito diferente da imaginada pelos candidatos no período de eleição, professor? Pois é, isso vale especialmente para casos como o da Prefeitura de São Paulo, onde os problemas são grandes, a demanda por serviços do ente público é muito alta, e há um endividamento também muito elevado, um custo pesado da dívida sobre o orçamento da prefeitura, herdado de gestões anteriores. E, portanto, você concentra aí isso que eu falei, uma demanda muito grande por serviços e uma folga para investir muito pequena, por conta de que a prefeitura tem muita obrigação e, particularmente, tem essa obrigação grande do serviço da dívida. Então, realmente, a palavra correta é essa, reengenharia. Ele tem de rever tudo e repensar tudo. Agora, professor, claro que o prefeito, toda a sua equipe imaginavam que um aumento de IPTU, por mais que a planta genérica tenha se valorizado, e se valorizou mesmo, basta acompanhar o valor dos imóveis aqui em São Paulo, mas houve uma repercussão muito maior do que o poder público imaginava. O brasileiro parece que realmente não aguenta mais, e essa reação da elevação de impostos cada vez mais é violenta mesmo, né, professor? É sim, sem dúvida. Hoje há um cansaço generalizado com essa questão do setor público. Em geral, isso aí, eu não me refiro a nenhum caso em particular, o setor público, em geral, extraía um volume muito grande de recursos da sociedade e não entregar em troca serviços de qualidade. E no caso do IPTU, o drama todo é que o imóvel pode valorizar, mas a pessoa, o contribuinte, ele não está vendo essa valorização entrar no bolso dele, porque ele não está vendendo o imóvel necessariamente. O normal é não estar vendendo e, portanto, isso não entra no caixa. Ele vai ter de tirar do caixa dele, da sua renda, do seu salário, uma quantia maior sem ter tido uma receita maior. Uma coisa é quando o salário sobe e o imposto de renda proporcionalmente aumenta. Outra coisa é quando o valor do ativo, no caso o imóvel, se eleva, mas não tem efeito caixa, tem efeito econômico apenas. E aí ele sente o peso com maior força. Junta tudo isso e ele obviamente resiste. O prefeito Haddad também imaginava nesse ano passar a apresentar mais realizações do seu governo e teve aí agora o questionamento do Tribunal de Contas do município para a sua licitação de corredores públicos. É uma promessa de campanha a questão dos corredores. Ele vai colhendo uma derrota após a outra e a sua imagem também vai se, é claro, se danificando, né, professor? Sem dúvida. Mas aí a população de São Paulo vai ter também de pensar que o prefeito é um quadro novo no setor público brasileiro e que, portanto, certamente está pensando em acertar, em cumprir promessas e realizar coisas. E isso, sem a experiência que talvez lhe indicassem outros caminhos para trilhar, ele está enveredando por rotas que estão trazendo apenas desgaste para a sua imagem. Enfim, eu acho que o prefeito vai ter de se adaptar a essa experiência, que é uma experiência nova para ele. Ele vai ter de fazer carreira e ganhar experiência. E a sociedade de São Paulo, o conjunto dos contribuintes, vai ter também de entender que não dá para esperar de uma situação como aquela, herdou soluções fáceis e rápidas. Há um pouco de cada uma das coisas que eu falei.
O fato é que política e economia, de fato, se misturam, né, professor? Exatamente. E, infelizmente, a gente encontra restrições para todos os lados, em tudo que é lado. Quer dizer, os orçamentos são limitados, as heranças muitas vezes são ruins e as vontades de resolver as coisas num período curto, muitas vezes elas esbarram nessas dificuldades. Mas, enfim, as soluções terão de ser encontradas e encaminhadas. Não há jeito. A população também não pode ficar esperando, deitado em berço esplêndido, até porque o berço não é esplêndido, né? Os problemas são muitos e ela tem de colher resultados em função de promessas de campanha, etc. Professor, só para nós fecharmos, outra questão, todos os governantes em geral estão reclamando de toda essa morosidade da máquina pública. Muitas vezes hoje existe até recurso, mas não se consegue fazer, né? Tirar do papel o projeto, uma questão de licenciamentos é muito delicada. A maneira de gerir realmente governos, municípios, estados, o senhor acha que ela precisa ser alterada no Brasil? Há muita burocracia mesmo, até quem tem boa intenção, tem recurso, não consegue fazer? Também acontece isso. Não é só uma questão de restrição orçamentária. Há uma outra restrição igualmente séria, que é a qualidade da gestão, que é muito ruim no setor público em geral, e também porque o regime de contratação de servidores, ele não tem incentivos relevantes que levem a que as coisas melhorem e aconteçam. Você não pode demitir funcionário, há restrições para a gestão de pessoal para todos os lados, e aí, na prática, você tem também por outros motivos, problemas de gestão muito sérios, e isso tudo precisa ser atacado. Na realidade, não é só atacar a restrição orçamentária, nós também temos de fazer um grande esforço de melhoria de gestão do setor público, fazendo as alterações, as reformas que criem um sistema de incentivos capaz de produzir resultados em benefício do contribuinte. Porque, afinal de contas, ele está pagando a conta e ele tem todo o direito de cobrar o resultado. Nós conversamos com o economista Raul Veloso, professor, consultor financeiro, um especialista em contas públicas. Professor, muito obrigado pela participação na programação Jovem Pan.